Seguimos com a nossa cobertura de temporada de premiações, a maior que eu já fiz na história desse canal, hoje para falar não de uma lista, mas de duas listas de indicações, ou de duas premiações, uma lista de indicações, outra long list. Falo hoje sobre os indicados do DGA, Sindicato dos Diretores, que saiu ontem à tarde, e a long list do BAFTA, que saiu hoje, né? O Oscar britânico, como muita gente fala, que esse ano a long list do BAFTA é o que realmente importa pensando em Oscar, em prévia de Oscar. Isso porque os indicados do BAFTA esse ano saem depois dos indicados do Oscar, logo não terão impacto nessas indicações. Venho trazer notícias que não chegam a ser completamente inesperadas, e aí eu trago um pouco do contexto delas mais pra frente, mas que não são notícias tão boas assim. Bom, vamos começar primeiro com o DGA. Na verdade eu falei que elas não são tão boas assim, mas tem uma notícia muito boa que vai passar despercebida na categoria de roteiro original lá no BAFTA. Eu já comento melhor o que eu tô querendo dizer com isso, mas comecemos pelo DGA. Vou tentar passar mais rapidamente, porque são muitas categorias, e a long list do BAFTA eu deixo, as duas premiações eu deixo as listas completas aqui na descrição, como eu sempre faço nesses vídeos um pouco mais rápidos, apenas para pegar a notícia e comentar um pouco, debater um pouco sobre ela, tentar trazer uma nova perspectiva de análise, e eu vou me focar na long list do BAFTA nas categorias que mais interessam, digamos assim, ou nas que eu considero as mais principais, excluir um pouco as categorias técnicas. Adianto já que tem aqui na long list do BAFTA o Veloso por Train Dreams, ainda que Train Dreams não tenha sido considerado em outras categorias, mas o filme ele é bastante considerado aqui do BAFTA. Mas vamos primeiro para o DGA e depois eu passo pelas categorias principais, né, de atuação, direção, roteiro, melhor filme e também documentário, filme internacional e animação lá na long list do BAFTA. As outras eu deixo apenas todos os representantes aqui na descrição. Bom, a lista do DGA aqui, ela segue o que pra mim vai ser a tônica dos sindicatos esse ano. Não acho que Valor Sentimental é um filme igual era Emília Pérez no começo da temporada passada, ou como foi Zona de Interesse, ou como foi Parasita, que vai ser esse filme que vai romper a barreira também dos sindicatos e conseguir essas indicações todas. Eu acho que o Valor Sentimental é um filme que ainda é pra mim o favorito para filme internacional no Oscar. É um filme para muitas indicações no Oscar, incluindo direção lá, incluindo roteiro, incluindo melhor filme, mas não é o filme internacional que eu vejo ganhando alguma dessas categorias. É o filme que eu acho que deve ser direcionado mesmo a vitória, a chance de vitória apenas para filme internacional. E por isso fica de fora da lista dos sindicatos, apesar de ter tido um investimento muito grande no SEG, por exemplo, e saído sem nenhuma indicação. Aqui no DGA a mesma coisa. Aqui no DGA não tem Kleber, como já era esperado, não tem Panahi, como já era esperado também por como funciona o sindicato, e não tem Joaquim Trier. E aí o que sobra aqui são os 5 nomes em filmes americanos mais fortes. Hoje tem 7 nomes mais fortes para a direção. Panahi e Trier como os internacionais, à frente do Kleber no momento, e os 5 nomes em filmes americanos, ainda que alguns não sejam diretores americanos de fato. Então, entre o Del Toro, entre o Safdie, que estão correndo fortemente na disputa, além dos 3 que são tidos como os 3 principais nomes para essa temporada, que é Chloe Zhao, Ryan Coogler e Paul Thomas Anderson. Então, uma lista que eu considero natural para o que os sindicatos estão tentando fazer. É quase como uma defesa dos sindicatos, que sempre privilegiou muito mais os filmes americanos, mas parece que esse ano, com a entrada tão grande de filmes internacionais, essa ameaça dos filmes internacionais, é quase como se os sindicatos tivessem se voltado e falado: agora a gente só vai considerar filmes americanos mesmo esse ano, nessas categorias principais, obviamente. Documentário, por exemplo, eu acho que acaba sendo algo um pouco diferente. Então a gente vai ter o documentário ucraniano aparecendo, e a gente vai ter aqui no DGA também, junto com a 20 mil metros de Andrivka, os dois que parecem ser os dois nomes mais fortes da Netflix no momento, que é o Cover Up, que eu tenho crítica aqui no canal, e também a Vizinha Perfeita, que no momento parece favorito. Não aparece Apocalipse nos Trópicos nessa lista como era esperado, enquanto ele aparece lá na long list do BAFTA. Eu não descartaria Apocalipse nos Trópicos. Eu acho que talvez a comissão do Oscar de documentário é sempre uma maluquice, né? E talvez ele tenha mais a cara da comissão de documentário do Oscar do que o Cover Up, que eu acho um filmaço, mas tem um pouco mais dessa cara de filme sobre uma pessoa específica, filme sobre uma personalidade que muitas vezes o Oscar não gosta, a comissão do Oscar não gosta.
papo pra depois, pra gente ficar de olho. Mas aqui, DGA, a gente fecha com uma lista que eu não descarto que o PGA seja a mesma coisa. Eu não descarto, por exemplo, os filmes internacionais em peso ficarem fora do PGA, no máximo aparecer Valor Sentimental, mas talvez nem ele, para aparecer filmes como J. Kelly, que tá esquecido na temporada, como Wicked, como Avatar, como Train Dreams, que deve ser indicado ao Oscar de melhor filme também, ou o próprio Bugônia, que vem ganhando uma certa atração boa nos últimos tempos, né, nas últimas semanas. Então eu acho que o PGA tende a seguir a linha do DGA e a linha do SEG também. Não se espantem se os filmes internacionais também ficarem fora do PGA, que tem os seus indicados divulgados na semana que vem. Passamos então para a long list do BAFTA com algumas questões curiosas. Eu não vou passar indicado por indicado ou considerado por considerado em cada uma das categorias, como eu disse, nem das categorias que eu vou abordar. Eu vou pegar apenas alguns tópicos específicos. Falei já de fotografia do Veloso, vamos para documentário. Aqui a gente tem Apocalipse nos Trópicos, que eu acho que tá bem nessa briga por tentar uma indicação ao Oscar também. Assim como a gente tem os outros dois filmes da Netflix, o Cover Up e A Vizinha Perfeita. Nunca dá pra prever documentário, hoje A Vizinha Perfeita parece que é o favorito, e Cover Up parece que é o segundo filme, enquanto Apocalipse nos Trópicos seria o terceiro da Netflix. Acho que a briga de Apocalipse nos Trópicos tende a ser com Cover Up. Eu acho que para o Oscar, provavelmente 2 documentários da Netflix tendem a entrar. Quais vão ser esses 2 é a questão. Será que Apocalipse nos Trópicos consegue uma dessas vagas? Eu, pessoalmente, acho Cover Up um filme muito melhor. Acho o melhor documentário que eu assisti esse ano, então vamos ficar de olho nessa categoria. Categoria de língua não inglesa, filmes de língua não inglesa, que aqui tem aquela questão da Renton Family, por exemplo, entra aqui, que... Enfim, seguimos, tem também Sorrentino, que não apareceu em praticamente nada, mas no geral, os 7 filmes principais estão nessa lista. A gente não tem Belém, da Argentina, que tem uma campanha muito forte da Amazon, a gente não tem também The Sound of Fallen, que caiu demais, né? Muita gente esperava ele, eu esperava ele mais forte no começo da temporada, e ele não concretizou nada disso. A gente tem os 5 filmes da Neon, do qual se inclui O Agente Secreto, e a gente tem também A Garota Canhota, a grande aposta da Netflix, e The Voice of Hind Rajab, filme da Tunísia, que continua correndo por fora para uma 5ª vaga lá de indicação ao Oscar, um filme muito poderoso e que foi bem reconhecido aqui nas long lists do BAFTA. Então nada de inesperado nessa categoria aqui. Já em roteiro adaptado, a gente tem uma questão aqui muito importante. A gente tem os nomes principais, Vivo ou Morto sendo considerado, apesar da Netflix basicamente não fazer campanha pro filme, Train Dreams aparecendo, Frankenstein aparecendo, filmes que brigam por uma vaga na categoria de roteiro adaptado, como o próprio Bugônia, além dos favoritos, só que a gente não tem aparição aqui de No Other Choice. Eu fico muito curioso para ver como No Other Choice vai repercutir, se ele vai conseguir essas indicações, essa indicação de roteiro que parecia bastante encaminhada em muitas premiações, e o BAFTA geralmente dá uma abertura maior para filmes internacionais, mas aqui no Reino Unido a gente tem que colocar em perspectiva que a campanha não é da Neon, a campanha é da MUBI para esses mesmos filmes. E a MUBI, ela investe em Foi Apenas um Acidente, não investe muito em Agente Secreto, não investe muito nos outros filmes, e basicamente toda a campanha é direcionada para Valor Sentimental, que tem apenas uma perda, digamos assim, mais significativa. Eu já chego lá, mas no geral consegue essas indicações. Então No Other Choice não aparece aqui em roteiro. O Park Chan-wook lá no Oscar, ele tem esse histórico de sempre ser um dos favoritos em filme internacional e nunca ser indicado. Vamos ver o que acontece com No Other Choice, se ele talvez não seja o filme internacional que surpreende ficando fora para entrar, por exemplo, um Sihai e The Voice of Hind Rajab. Muita gente colocava No Other Choice no mesmo bolo de O Agente Secreto, Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental. Fica claro que ele hoje é a 4ª vaga da Neon, né? E aqui no Reino Unido da MUBI, disputando essa vaga com o Sihai. Ele não tá no mesmo patamar de investimento de campanha dos outros 3 filmes e de reconhecimento também. Roteiro original, aí a gente chega onde eu falei que talvez seja uma vitória para o filme brasileiro, que muita gente não vá perceber como tal, já que o Wagner Moura não foi indicado para melhor ator. Isso porque é uma queda assintosa de J. Kelly, e J. Kelly é a grande disputa, ou era a grande disputa por uma 5ª vaga em roteiro original com O Agente Secreto.
era porque Blue Moon tem um crescimento. Blue Moon é um filme muito de texto, de diálogo, e que isso muitas vezes é muito aceito na categoria de roteiro. Então o Blue Moon é indicado, o Agente Secreto é indicado, todos os favoritos aqui para essa categoria, Marty Supreme, Pecadores, e os outros 2 filmes internacionais, Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental, são todos indicados, e Jay Kelly demonstra como esse filme é um dos filmes que mais derreteu. Ainda bem, um filme bem fraquinho. Uma notícia boa nesse sentido, né? É um a menos para se preocupar na categoria de roteiro original, ainda que Blue Moon continue sendo um filme bastante considerado e que vem num crescimento que no começo da temporada parecia até bastante inesperado. Melhor direção, aqui a gente vê reconhecimento, e isso é normal no BAFTA, né? O BAFTA vai reconhecer, por exemplo, diretores e filmes britânicos que não vão aparecer em nenhum outro lugar, como Pillion, como Nuremberg, como, enfim, outros filmes que vão aparecer aqui, inclusive, na long list de melhor filme, que não vão aparecer nas outras premiações. Isso é normal, eles vão privilegiar sempre algumas vagas para filmes britânicos. Isso sempre aconteceu, é do jogo, é do BAFTA, é da defesa do próprio cinema britânico por eles. Mas aqui a gente tem algumas menções para Casa de Dinamite, por exemplo, que é um filme completamente esquecido pela Netflix. A Bigelow aparece aqui na long list do BAFTA de melhor direção. A gente tem o Lanthimos e Bugoni aparecendo, Lanthimos aparecendo aqui e Bugoni aparecendo também em peso. Bugoni é um filme que vai sendo incentivado, e é normal, né? Porque o BAFTA ele tende a gostar bastante dos filmes do Lanthimos, né? Muito por conta da Favorita e de outros filmes britânicos até que o Lanthimos fez. Ele quase sempre está sendo reconhecido. Vamos lembrar, inclusive, que a Favorita é meio que no BAFTA que a Olivia Colman ela vai vencer esse prêmio e vai impulsionar ela ainda mais fortemente para vencer o Oscar. Então o BAFTA tenta dar esse empurrão para Bugônia, com Lanthimos aparecendo também na long list. De filmes internacionais, de diretores em filmes internacionais, aqui a gente tem os nomes que eu já comentei lá do DGA, os nomes americanos mais aguardados aparecem nessa lista, mas dos internacionais a gente tem dos que a gente esperava ou dos que estão mais fortes na disputa, se a gente considera Park Chan-wook, Kleber Mendonça Filho, Jafar Panahi e Joaquim Trier, a gente só tem o Joaquim Trier desses nomes. E a surpresa aqui nessa lista é a Ben Hania, por The Voice of Hindi Rajab, filme que, de alguma forma, o BAFTA tenta também alavancar ele aqui, e é um filme que não vai ter a mesma distribuição de todos os outros filmes, não vai ser mais um distribuído pela MUBI, que a MUBI dá sua atenção especial apenas para Valor Sentimental, e isso se concretiza bastante nessa long list. Então, no geral, é uma long list que favorece muito mais o Valor Sentimental e desfavorece os outros filmes internacionais, digamos assim. Ainda assim, aqui na categoria de atriz coadjuvante, algo pra gente ficar de olho. A gente tem a Mosako, a gente tem a Zion, 2 atrizes que começam a crescer nessa temporada de premiações. A gente tem a Inga Lileas, que ficou fora do SEG por Valor Sentimental. E além de ficar fora do SEG, a Elle Fanning fica fora aqui também do BAFTA. É muito possível que sobre para Elle Fanning aqui, que Valor Sentimental só tenha uma indicada na categoria de atriz coadjuvante, e eles privilegiem, o Oscar privilegie aquela que é uma atriz internacional em um filme internacional. Não acho impossível a Elle Fanning, que parecia um nome certo durante toda a temporada de premiações, acabar sobrando para ela, e lá no Oscar, e aqui no BAFTA ela já ficou de fora, apareceu um nome como o da Mosako, como o da Zion, e aqui inclusive a Gwyneth Paltrow aparece, que não apareceu em basicamente mais nada, então o BAFTA gosta também bastante de Marty Supreme. Ator coadjuvante, a gente vai ter aqui os nomes principais de forma geral, a gente vai ter outros nomes que eram mais fortes no começo da temporada, como por exemplo o Delroy Lindo. O Adam Sandler aparece, apesar de toda a fraqueza de Jay Kelly na temporada de premiações, que é um filme que derreteu bastante, mas ainda assim o Adam Sandler continua tentando correr por fora por uma vaga que parece cada vez mais difícil. E os 5 nomes mais certos que eu coloquei no vídeo de ontem de apostas aparecem aqui. Quem não aparece, o Delroy Lindo aparece, e não aparece o Miles Keaton, que parecia vir num certo crescimento para tentar buscar essa quinta vaga, e ele fica fora da long list do BAFTA, e começa a ficar mais claro que esses 5 nomes mais fortes de ator coadjuvante parece que vão ser os 5 indicados mesmo, senão a gente teria alguma surpresa. Categoria de melhor atriz, a gente tem os 5 nomes principais, também a gente tem aquelas que correm por fora, como a Kate Hudson, que cresce agora no final com indicação ao SEG, não acho que vai ser indicada ao Oscar por Song Sang Blue. A gente ainda tem a Cynthia Erivo aqui por Wicked também indicada, ou na long list. O que a gente não tem
é a Amanda Seyfried, né? Infelizmente, The Testament of Anne Lee veio com uma campanha muito tardia, é um filme que meio que não emplacou, é uma grande atuação da Amanda Seyfried, mas infelizmente parece que ela vai ficar fora de praticamente todas as indicações. Uma pena, que é uma das melhores atuações da categoria, sem sombra de dúvidas. No restante, os 5 nomes mais fortes estão aqui também. Já melhor ator, como eu disse, Wagner Moura fica de fora. É inesperado? Não vou dizer que não seja um pouco. A aposta principal é para valor sentimental. Toda aposta e investimento maior da MUBI aqui para o Reino Unido, para o BAFTA, é para valor sentimental. Mas o Wagner Moura é um nome que vem aparecendo em todas as listas, vem com muita força, pode vencer o Globo de Ouro e tudo mais. Então, esperava-se que ele pegasse essa long list. Não chega a ser uma grande surpresa por todo o contexto que é dado, mas não é necessariamente também uma notícia normal ou uma boa notícia aqui. Acho até possível que ele ficasse fora dos indicados no BAFTA, achava até provável que isso acontecesse. Mas a long list, por mais que, como eu disse, não é completamente improvável, era esperado que ele aparecesse. E os outros nomes mais fortes aqui, todos eles aparecem. Os 4 nomes principais de Michael B. Jordan, Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, assim como aparece também o Jesse Plemons, aparece também o Joel Edgerton, e essa lista vai ser completa pelos nomes britânicos de sempre, digamos assim, que inclusive um deles provavelmente vai conseguir indicação para melhor ator aqui também. Então não é uma notícia muito boa o Wagner Moura ficar de fora. Não acho que vai ter um impacto tão grande como muita gente alarmista pode dizer. O caminho dele continua sendo pelo Globo de Ouro e não por vencer o SEG ou ser indicado ao SEG e a long list do BAFTA, mas esperava-se que o Wagner Moura tivesse mais espaço nesses círculos do que a Fernanda Torres ano passado, justamente por ele estar inserido nesses círculos e o filme ter uma força desde muito antes. Ficar fora do SEG, ok, era esperado, é o direcionamento que o SEG teve esse ano. Ficar fora da long list do BAFTA não é uma grande derrota, mas acho que impacta um pouco em que lugar ele vai estar nessa cadeia, digamos assim, em que lugar ele vai estar nessa lista de favoritos para vencer ou para indicações ao Oscar. Vai ser indicado ao Oscar, tenho praticamente certeza disso, mas é um baque não tão grande, mas ainda assim é um baque aqui. Categoria de melhor filme é uma categoria que a long list do BAFTA que vai indicar só 5 ou 6, né, no final, mas é uma long list que é meio esperado, mas meio estranho. Tem Nuremberg aqui na lista, né? Vai ter os filmes britânicos de sempre, vai ter Bugônia considerado, vai ter Frankenstein, que continua mostrando muita força na temporada de premiações, além daqueles filmes mais fortes, né? Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, os 2 filmes a serem batidos no momento na temporada de premiações, que vão ter sempre mais indicações em todos os lugares. Hamnet e valor sentimental considerado aqui para melhor filme também, então se pagou essa aposta mais forte da MUBI no filme. Mas a gente não vai ter os outros filmes internacionais, então sem O Agente Secreto, sem Foi Apenas um Acidente, a gente não vai ter os outros filmes que buscam disputar essas últimas vagas do Oscar, né? Então sem Sonhos de Trem, sem Jay Kelly, sem Avatar, sem Wicked for Good. No final, quem sai como grande vitorioso aqui de crescer mesmo por conta dessa long list do BAFTA é Bugônia, né? Porque Bugônia consegue essa vaga meio que dentro de um lugar que outros filmes não conseguiram, né? Outros filmes que estão disputando com Bugônia por essas últimas vagas do Oscar. Então a gente tem os 6 filmes mais fortes indicados e mais Bugônia, além desses filmes britânicos. Mais uma vez, o BAFTA reconhece e muito o Yorgos Lanthimos. Então, feche por aqui o vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, se ficaram tristes ou não, vamos bater um papo numa boa, se eu esqueci de alguma coisa, ou se vocês tiverem alguma dúvida, comentem pra gente poder trocar essa ideia. Por hoje é isso e corta.